nós temos o nosso palestrante, é o Zé Litzmaier. Ele vai nos trazer o tema justamente sobre a vida, né, Zé? Então, você é da casa, tenha a bondade de tomar a palavra. Você de casa, um grande abraço. Boa noite a todos. Sempre uma alegria especial estar aqui, né? Por eu ter sido, digamos assim, e continuo, claro, trabalhando na casa, mas por eu ter aprendido a doutrina espírita nessa casa, eu tenho muita gratidão por esse lugar. E esse lugar me faz muito bem. Que a gente possa ter aí uma noite carregada de bênçãos, que os espíritos que dirigem a casa nos permitam a gente entender um pouco mais, esclarecer alguns pontos importantes da nossa doutrina espírita. Que assim seja. Eu vou começar a palestra de hoje um pouco diferente. Eu vou usar um pouco de filosofia. Vou aumentar um pouquinho. A filosofia aqui é um pouco esquecida, né? Mas a doutrina espírita, para quem não sabe, nasceu como filosofia. Nasceu como doutrina filosófica espiritualista. Então, tudo bem? Então nasce com questionamentos, com perguntas, com indagações, com curiosidades. E a filosofia, ela busca esse caminho. Filosofia é amar o saber. E para você buscar o saber, você tem que ser curioso. Você tem que questionar algumas coisas. Então nós vamos começar brincando com a filosofia. E para brincar com a filosofia, eu começo fazendo uma pergunta. Eu vou usar uma pergunta simples, tá? A gente pode começar a entender. É bem simples. Deus existe? Deus existe? Sim. Então sim, bem fraco, né? Bom, gente, assim, claro que não é meu intuito aí ficar que vocês respondam cada um individualmente o que é Deus e se ele existe ou não. Mas partindo do princípio de que nós estamos numa casa cristã, né, a doutrina espírita é cristã, e entendendo que geralmente as pessoas que vêm até a casa espírita vêm por, basicamente, claro, não é uma regra, né, mas basicamente por 3 motivos. O primeiro motivo é o fato de que as coisas não estão muito boas com as pessoas, na sua casa, com os seus familiares. É o momento em que a dor chegou. E aí, você vem em busca de uma saída. Você vem em busca de uma resposta. Então, alguém falou da casa espírita, alguém contou, você ficou sabendo e você entrou pelaquela porta. Talvez faz anos já que você entrou pelaquela porta. E se você veio por esse motivo, é praticamente certo que você sabe que Deus existe. Você sabe. Porque você veio por esse motivo, você veio pela fé. E quem tem fé, tem uma relação diferente com Deus. Tem uma relação mais próxima. Uma relação mais de amigo. Então, se você veio pela fé, certamente você faz parte desse grupo que está aqui hoje, que sabe que Deus existe. Tenho certeza disso. Tem um outro grupo que veio à casa espírita porque ele já é uma pessoa mais espiritualizada. Ele já entende os conceitos. E ele vem à casa espírita para elevar os seus conhecimentos. Desenvolver, às vezes, algumas habilidades mediúnicas e assim por diante. Até para entrar em contato com a caridade, o seu coração bondoso. Esse segundo grupo, esse tem absoluta certeza que Deus existe. Porque ele já passou a primeira fase. Ele já está mais desperto. E aí vem um terceiro grupo, que é o grupo do restante. Que vem por diversas questões. Vem às vezes por curiosidade, que uma amiga falou, né? Não, lá é legal porque às vezes aparece uma carta lá. Né? Lá é bom porque às vezes tem um fenômeno, alguma coisa acontecendo. Então, lá é um lugar bom porque lá tem uma paz, né? Uma tranquilidade. Então você vem.
Você vem até a casa espírita. Desse terceiro grupo, talvez exista alguns materialistas. Talvez. Mas a proporção é bem pequena. A grande maioria de nós, que está aqui sentado hoje, é deísta. Ou seja, vive sobre a crença de que Deus existe. Ele existe. E foi a partir dessa premissa que o Kardec vai iniciar a organização da doutrina espírita. É a partir da ideia de que Deus existe, ele existe sim, que ele vai formular a primeira questão. E ele pergunta: está funcionando o meu passador? Tem alguma coisa que está acontecendo lá e não está funcionando o meu passador. E ele pergunta, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, questão 1. O que é Deus? O que é Deus? Obrigado, Jorge. Ele não pergunta quem. Ele pergunta o que é Deus. E ele talvez estivesse esperando uma resposta definitiva, que definisse Deus. Tipo, Deus é um ser que está sentado num trono, segurando um cajado, com uma barba grande e branca, né, porque é bem velhinho. Ou Deus é uma energia, ou Deus é uma partícula atômica, sei lá. Ele estava esperando uma definição. E os espíritos dão uma resposta espantosa. Eles dizem assim: Deus é a inteligência suprema. Inteligência suprema. Nada é mais inteligente que Deus. É causa primária de todas as coisas. Ele definiu Deus. E ele deu para nós uma ideia muito satisfatória sobre a questão Deus. Se Deus é a inteligência suprema e ele é causa primária de tudo, tudo vem de Deus, Deus é o princípio, e se é a inteligência suprema, tudo que é criado tem uma razão lógica, porque vem de uma inteligência lógica. Então, tudo que existe tem uma razão de existir. Talvez ele ficou um pouco frustrado. Mas o fato é que os espíritos responderam à pergunta. Então, eles simplesmente disseram para nós que Deus existe. E essa questão, que talvez ficou para o Kardec mal resolvida, ele vai retornar a pergunta na questão 10. Ele pergunta assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta dos espíritos é enfática: não. Eles dizem assim: para tanto, falta-lhe um sentido. Para nós compreender Deus, nos falta um sentido. Falta-nos um sentido. Então nós temos 5 sentidos. Né? Para compreender Deus, precisaríamos de mais um. Eles não dizem qual, mas eles dizem que nos falta um sentido. Então assim, se por acaso, Jesus aparecesse hoje, o ser mais perfeito que encarnou na Terra, pelaquela porta, dissesse assim: Zé, da agora em diante eu assumo a palestra. Eu sei que vocês iam ficar um pouco chateados, mas tudo bem. É Jesus que está pedindo, então a gente vai deixar. Ele subiria aqui e falaria para vocês, talvez por 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o tema da palestra dele seria Deus. E ele passaria o tempo todo explicando para nós o que é Deus. No final dessas 3 horas, nós sairíamos por aquela porta sem entender patavina nenhuma. Porque não depende da nossa inteligência, depende do sentido que nos falta. Então é mais ou menos como se Jesus subisse aqui e falasse, ou tentasse explicar para uma plateia de cegos de nascença as cores das flores do mundo todo. Não tem como. Porque quem tem
quem não tem a visão, quem não tem a visão, não tem a sensação das cores. Então não consegue entender as cores. Falta-lhes um sentido. É disso que os Espíritos estão falando para Kardec. Nós não conseguimos entender Deus porque nos falta ainda um sentido. Qual é? Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Deus existe. Isso é certo. Porque eles responderam afirmativamente. E se Deus existe, a gente tem que tirar algumas conclusões. Primeiro, para que ele possa ser Deus, ele precisa ser a causa primária de tudo, como eles disseram. Ele tem que ser o princípio de tudo. E para ser o princípio de tudo, ele precisa ser eterno. O que é eternidade? Eternidade, ou eterno, é algo que não teve começo e nem fim. Porque se Deus tivesse começo, ele teria vindo de alguma coisa, e essa outra coisa seria a causa primária de tudo. E ele não seria Deus. Então Deus não pode ter começo. E isso já causa uma paranoia na nossa cabeça. Porque nós temos uma visão de tempo linear. É difícil para nós compreender algo que não teve começo. Mas Deus não tem começo. Outra coisa, Deus é todo poderoso. Tem que ser. Porque se existisse algo mais poderoso que Deus, esse seria Deus. Então Deus é todo poderoso. E sendo todo poderoso, ele tem onipotência e onisciência. O que é onisciência? É ciência de tudo, suprema conhecimento. Então Deus sabe até quantos átomos tem naquele mosquitinho que estava voando agora aqui. Ele sabe. Ele tem ciência disso. Ele sabe exatamente quem é você, de onde você veio e mais, para onde você vai. Porque isso é ciência, onisciência, ciência de tudo. Mas o principal que tem que existir para que essa criatura seja Deus são três supremas virtudes: suprema inteligência, suprema bondade e suprema justiça. Suprema inteligência significa que não existe nada mais inteligente que Deus. Suprema bondade significa que não existe nada mais bom que Deus. E é por isso que Jesus vai dizer naquela passagem, quando o homem rico chega para ele e pergunta: bom mestre, como faço para entrar no reino de Deus? E ele diz: bom? Por que me chamas de bom? Bom mesmo? Só o Pai. Ele diz que Deus tem bondade absoluta, nós temos bondade relativa. Deus tem inteligência absoluta, nós temos inteligência relativa. E Deus tem justiça absoluta. Justiça absoluta. Nós temos justiça relativa. Então significa o seguinte, resumindo, tudo que vem de Deus, por ele ser inteligência suprema, nada está errado. Tudo está absolutamente certo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, se ele é a suprema bondade, tudo que Deus cria é para o bem. Para o bem. É para o nosso bem. E por último, suprema justiça. Tem a ver com merecimento. Justiça tem a ver com merecimento. Tem a mesma, está na mesma linha. Então, por merecimento, você só pode receber, por intenção, o mesmo débito ou o mesmo crédito. É uma questão de justiça. Uma questão de justiça. Isso é justiça. Então, se Deus é soberanamente justo, tudo no universo, tudo que acontece conosco tem uma causa
justa. Aí é que complica a situação. Sofrimento. Se Deus cria tudo, o sofrimento é permitido por Deus. E se é permitido por Deus, ele tem que ser lógico, correto. Ele tem que ter uma razão, porque foi criado por uma inteligência superior. Se foi criado por Deus, ele é para o nosso bem, porque Deus é suprema bondade. Se ele é criado por Deus, é porque ele tem uma causa justa, porque Deus é suprema justiça. Ah, mas você não está entendendo, Zé. Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas eu sei o que eu passo. Cada um de nós sabe o sofrimento que passa. Pode ter certeza. A gente sempre é mais difícil. Então é um momento que você diz, isso não pode estar certo. Quando você fala isso, você está mostrando ou querendo dizer que você é mais inteligente que Deus. Porque Deus não é. Porque tem um atributo de inteligência suprema. Para nós entendermos isso, vamos voltar à filosofia. Vamos dar uma bailada na filosofia. O Aristóteles, que era discípulo de Platão, que era discípulo de Sócrates, explicava o sofrimento na Terra com uma metáfora muito interessante. Ele dizia assim: imaginem que eu tenho aqui um saco de flautas. Saco de flautas. Tem flautas muito boas, tem flautas meia boca e tem flautas ruins. E eu preciso distribuir essas flautas para um grupo de músicos. E ele disse, eu posso usar vários critérios para distribuir essas flautas. Eu posso pegar essas flautas e jogar para o pessoal aí. Cada um pega uma e está tudo bem. Eu posso botar esse saco aí no meio e cada um pega uma flauta. É um critério. Eu posso fazer sorteio, é um critério. Mas qual seria, diz Aristóteles, a forma mais justa para eu distribuir essas flautas aos músicos flautistas? A forma mais justa. Ele diz, antes de saber a resposta do problema, precisamos saber para que servem as flautas. Para que servem as flautas? Para que serve uma flauta? Para produzir boa música, não é isso? Quando você quer que alguém toque uma flauta, você espera que se produza boa música. Então a flauta serve para produzir boa música. Então, eu conseguiria boa música se eu desse a melhor flauta para o pior flautista? Não. Eu conseguiria boa música se eu desse a pior flauta para o melhor flautista? Também não. Então, qual é a justiça na hora da distribuição das flautas? Que eu dê as melhores flautas para os melhores músicos. Isso é merecimento. Justiça. Aí o Aristóteles diz assim, de agora em diante esqueça o saco de flauta. Agora eu tenho um saco de sofrimento. Mudou. E eu preciso distribuir esse sofrimento no mundo. Qual seria a forma mais justa? Complicou. Vamos usar o mesmo método, diz Aristóteles. Primeiro se pergunta, para que serve o sofrimento? Para que serve o sofrimento? Também. Por que
perguntar para os espíritas, por que existe o sofrimento? Sim, isso mesmo. E para evoluir a gente precisa aprender. O sofrimento existe, segundo os espíritos, para nos ensinar algo. Se o sofrimento está em você, está em nós, e ele continua vindo, é porque ele não ensinou o suficiente. É aquela história do cachorro sentado em cima do prego. Essa é assim. O cara chega no posto de gasolina e tem um cachorro ao lado da bomba chorando. E ele vai pagar a conta lá dentro. Quando ele volta, o cachorro continua chorando. E aquilo incomoda ele. Ele pergunta para o frentista: escuta, por que esse cachorro está chorando? O frentista: não, sabe o que é? É que ele está sentado em cima de um prego. Mas dizer, por que ele não levanta? Não, você não entendeu. É que o prego está doendo para ele reclamar, mas não está doendo o suficiente ainda para ele levantar. Esse é o sofrimento. Tem sofrimento que se você não passa de um estágio para outro, você não levanta. Ele tem que ensinar alguma coisa maior para você. Por isso que ele existe. Então vamos voltar ao Aristóteles. Se o sofrimento serve para ensinar, quem é que deve receber os maiores sofrimentos e os menores sofrimentos? Quem é que deve receber o maior sofrimento? Aquele que precisa aprender mais. Aquele já mais evoluído, aquele que já contempla uma consciência mais elevada, menos. Essa é a distinção do sofrimento na Terra. E é essa pergunta que o Kardec vai fazer na 132. Quando ele vai falar sobre reencarnação. Ele quer saber qual a finalidade da encarnação. Por que a gente tem que encarnar numa terra cheia de sofrimento? Será que não dá para a gente evoluir no plano espiritual? E a resposta dos espíritos segue a linha do Aristóteles. Falou isso há 300 anos antes de Cristo. Eles dizem assim: a encarnação, Deus a impõe. Então não é livre-arbítrio nosso. Impõe. Você até pode acompanhar o teu projeto encarnatório, se você já tiver um certo nível de consciência. Mas a encarnação, ela é compulsória, você tem que vir. E eles continuam: com o fim de levá-los à perfeição. Esta é a finalidade da encarnação. Aprendizado para chegar à perfeição. Nesse caminho tem o sofrimento. E eles dizem assim: para uns é expiação. 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 Para uns é expiação. Entra a questão da dor. Deixa eu explicar para vocês expiação. Por que nós estamos todos juntos aqui? Expiação. A dor, ela tem uma qualidade. Ela nos iguala. Perder um filho ou uma pessoa amada dói tanto no pobre quanto no rico. A dor nos iguala. Ser traído agride tanto o emocional do asiático que do africano. É igual. Só que tem um detalhe na dor.
você só consegue sentir a sua. Você não consegue sentir a do outro. Então hoje, você tem poder. Você é forte. E você bate. Você humilha. E a justiça divina vai criar um mecanismo na reencarnação que é maravilhoso. Chama-se expiação. Expiação é trocar de lugar. Então, se agora você bate, se você humilha, na próxima você vai experimentar ser humilhado e ser machucado. Expiação é isso. É experimentar a dor que você causou ao outro. Para que você aprenda, sentindo ela, o que o outro sente. Isso é ensinamento. Isso é a definição de sofrimento. É para isso que existe. Para nos ensinar. E aí eu me lembro de uma passagem do Chico, de um amigo dele de Uberaba, que era contador. O cara era um contador conceituado em Uberaba. E trabalhava no centro espírita do Chico. E um dia, uma noite, entraram no escritório de contabilidade dele, atrás de dinheiro. Roubaram o dinheiro, aí fiquei imaginando a cena. Estavam saindo, olharam os computadores, não, vamos levar esses computadores. Levaram os computadores. Aí quando estavam saindo, pensaram assim, mas sabe o quê? Agora veja o nível de influenciação que estava acontecendo ali. Vamos quebrar tudo. Quebraram tudo o escritório. E à noite, tinha reunião no Centro Espírita do Chico. O nome dele era Quincas. E o Chico viu o Quincas entrando na porta. E viu ele sentando. E já percebeu que tinha alguma coisa diferente. Chegou perto, sentou do lado dele. Não falou nada. Só abraçou. Certo, tentando dar um passe, só abraçou. Aí, a uma altura, o Chico pergunta, Quincas, o que houve? Quincas diz, Chico, estou muito feliz. Sabe que ladrões entraram no meu escritório essa noite, quebraram tudo. Todo o meu trabalho, todos os documentos, eu tenho que começar tudo do nada, tudo de novo. Estou muito sentido. Aí o Chico olha para ele e diz, Quincas, como é bom devolver. Como é bom devolver. Isso é expiação. Isso é para aprendizado. Não é castigo. É pedagogia divina. Então, se você roubou antes, hoje você é roubado. Se você traiu antes, agora você trai. Se você acabou com o caráter, humilhou alguém, agora é a sua vez. Se você matou alguém, agora você recebe como filho. Compensação. Se tirou a vida, agora você dá. Isso é o sofrimento. Pedagogia do aprendizado. Para isso que existe. Mas eles dão mais uma informação nessa pergunta. Eles dizem assim, a encarnação também ainda tem outra finalidade. A de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na criação. Então, além da encarnação ser um projeto individual de cada um de nós, para nos melhorar um a um, também tem outra finalidade. Nos colocar perante a obra de Deus e aperfeiçoá-la.
Então você nasceu na família certa, no lugar certo, onde você precisa ajudar a mudar. Esse é o teu caminho. Esse é o teu projeto, porque tudo são projetos. Estamos participando de inúmeros projetos temporários, porque todo projeto terreno é temporário. Ele tem um começo, um meio e um fim. Todo. Aqui na Terra. Que faz parte de um projeto maior e infinito. Todos os projetos que você passa na Terra têm uma finalidade: melhorar você como um espírito imortal. E esse melhoramento do espírito imortal é um projeto infinito. Esse não acaba. Porque não é da matéria. Todo projeto da matéria tem fim. E é por isso que nós participamos de muitos projetos aqui na Terra. O principal é o projeto encarnatório que você segue. Esse é o principal. Seu. Que a gente sabe como começou, né? Quando começou, todo mundo sabe, o dia que nasceu. Mas não sabe o dia que vai terminar. Ainda bem. Pode ser daqui 1 hora, talvez. Pode ser daqui 50 anos. O fato é que esse projeto vai acabar. Ele tem fim. Porque ele é um projeto da matéria. E junto com esse projeto reencarnatório, você participa de outros projetos. Por exemplo, o projeto Amigos. Muitos amigos encarnam com você. Mas tem projetos individuais. Mas participam do teu projeto assim como você participa do projeto dele. Mas tem um momento que às vezes eles têm que seguir o projeto deles. Por isso que às vezes a gente tem um grande amigo, né, na faculdade, por exemplo. Nossa, cara, como que eu posso ter tanta consonância de ideias? Esse cara é muito meu amigo, nunca vou viver a vida inteira com ele. Termina a faculdade, ele segue o projeto dele e você segue o seu. Porque são projetos distintos. Há conexão, mas são projetos distintos. Projeto família. Na nossa família é um projeto divino. Uns da família vieram antes de você. Outros vieram depois de você. Uns vão embora antes, o que é o normal. Uns vão embora depois de você. E aí eu vou abrir um parênteses. Todos os projetos que nós temos aqui na Terra, todos, seja projeto de trabalho, qualquer projeto, ele dói no início e dói no fim. Ele dói. Projeto de um filho. A gente fica na expectativa, naquela insegurança. Como é que vai acontecer? Dói. Dói pela ansiedade que você espera. E dói quando ele termina. Mesmo que você já esteja no plano espiritual. Dói. Que é seu filho. Até o projeto reencarnatório seu. Quando você estava lá em cima, no plano espiritual, e estava vendo lá o teu projeto, dizendo assim, ai, ai, ai. Aquelas mesmas pessoas de novo. Mas será que eu vou dar conta? Ansiedade, dói. Você não sabe, você está recebendo um corpo, você não sabe o que vai acontecer. Como é que você vai esquecer tudo? Você chega aqui apagado. E aí você pensa, será que eu vou dar conta? Então ele dói. Ele dói. Todo projeto, quando inicia, ele dói. E tem os projetos de relacionamento. Esses doem também. Que são ciclos, e a gente tem que entender isso. Projetos têm começo, meio e fim. Ah, mas eu amo a minha esposa e ela me ama e a gente vai até o fim junto. Tudo bem. Mas o padre já disse, até que a morte os separe. Vai ter fim.
E quando você chegar no plano espiritual e você vai olhar, você vai perceber assim, que esse projeto de casamento já teve milhares de vezes. E terminaram. Igual esse que está terminando. E tem projetos de relacionamentos que têm um ciclo curto. Que precisam acabar antes do que você espera. Porque são ciclos. E nós não conhecemos o ciclo final. Nós só conhecemos o inicial. O final nós não sabemos quando é. Então muitas vezes você precisa terminar esse ciclo. Porque isso pode gerar uma encarnação mais problemática ainda para você no futuro. Você que se encerra. Faz parte do processo. Então, nós temos diariamente projetos. Quando nós acorda de manhã, tem um projeto pronto para nós. Que termina quando você desdobra o corpo à noite. Outro dia inicia um novo projeto. E tudo isso tem interferência de vida. Toda vez. Toda vez. Eu vou terminar, que já passei da conta. Eu vou terminar falando de um homem que aceitou um projeto que ele tinha. Vocês já ouviram falar no Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça veio da palestra de Mafra. Esse homem, que nasceu em Ituiutaba, em 1939. Era um rapaz famoso, rapaz orgulhoso, tinha um físico bonito, né? Os amigos apelidaram ele de Tarzan. Naquela época o Tarzan era a melhor imagem nascida de um homem musculoso. Hoje, os heróis da Marvel deixaram o Tarzan coitado, né? Não aguentaria. Mas naquele tempo o Tarzan, né, era um cara musculoso. Tá? Então os amigos chamaram ele de Tarzan. Era um apelido de Tarzan. E ele já desde o começo, aos 15 anos, ele já frequentava a igreja presbiteriana e já começou a dar palestra, tinha o dom da fala e da comunicação. E aos 16 ele perdeu a avó, que era a base dele. Ele tinha uma afeição muito grande pela avó e ele entra meio que numa depressão aos 16 anos de idade. E aí, por acaso, aparece um amigo dele que é espírita. Olha só, por acaso. E vai convidar ele para ele ir a uma casa espírita. E ele chega à casa espírita, né? Onde se fez as psicografias durante a mediúnica e depois eles vão passando as psicografias que houve para as pessoas relacionadas. Os espíritos vão determinando, esse é para esse, esse é para esse, esse é para esse. Assim. Terminou a palestra, terminou o mediúnico, terminou as psicografias, e a médium olhava para ele e chamava ele. Primeira vez, né? Tomou coragem e foi lá. Aí a médium disse para ele, perdão, eu estou com uma mensagem aqui, isso aqui é meio estranho, mas os espíritos estão dizendo que é para você. É para o Tarzan? Aí ele, sou eu, o Tarzan sou eu. Então, os espíritos estão dizendo para você que se prepare. Segura no cipó da fé, porque você vai passar pela floresta da dor. Segura no cipó da fé, porque você vai passar pela floresta da dor. 6 meses depois, ele é acometido de artrite reumatoide degenerativa e cai em cama e nunca mais levantou. Nunca mais. Ele sentia tanta dor, mas tanta dor, que os amigos fizeram um saco com areia de 30 quilos para ele botar no peito, para aliviar a dor. Ele gritava de dor, mas ele tinha um otimismo, uma motivação espetacular. Chegava alguém na casa dele, ele estava sorrindo. Ele esquecia a dor. Ele era uma figura interessante. Os amigos compraram uma Kombi para ele, adaptaram a Kombi. Aí botavam uma cama e ele saía da palestra para o Brasil inteiro.
Por isso que eu falo, ele veio até Mafra, acho que foi em 1988, 87, por aí. Ele deu uma palestra não. 32 anos divulgando o Doutor Espírito. E um dia perguntaram para ele, Jerônimo, o que é felicidade? Ele disse, felicidade? Para mim, é virar de lado. Virar de lado. Ele não podia. Ele só mexia o pescoço. Ele ficou famoso em Ituiutaba porque ele pegou uma fama de falar nos últimos momentos da morte. Então, no cemitério, quando estavam enterrando lá, ele falava lá por uns 15, 20 minutos, e ele falava muito bem. Então, volta e meia, as pessoas convidavam ele para falar no velório. E um dia esqueceram ele no cemitério. Coitado. O pessoal saiu, não tinha celular, não tinha nada. Ficou o Jerônimo, passou a noite no cemitério. De manhã um cara foi na casa dele, perguntou, mas escuta, o Jerônimo não está em casa? Não apareceu essa noite. Esquecemos ele no cemitério. Imagina a paciência que esse homem construiu. A resignação que esse homem construiu. A gratidão que esse homem construiu. Sofrimento. Ele tentou, inclusive, ir no Zé Rigó, né? Naquela época o Zé Rigó curava todo mundo. O Dr. Fritz. E ele chegou lá e o Zé Rigó disse para ele assim, Jerônimo, o teu mal eu não posso curar. Porque não é um mal, é um bem. Você tem a doença dos 3 C. Karma, cama e calma. A doença dos 3 C. Esse homem entendeu o projeto dele e aceitou. Entendeu e aceitou. E é isso que nós temos uma certa dificuldade. E é por isso que nós aumentamos o nosso sofrimento geralmente. Porque a gente tem dificuldade de entender o propósito daquela dor. E também tem dificuldade de entender que se é a dor, ela é cíclica. É um projeto e vai terminar, porque vai ter um fim. E a gente se desespera, e no se desesperar, dói mais. Dói bem mais. Eu vou ter que ler daqui porque eu não estou enxergando, e eu produzi isso aqui só para ler o final para vocês, tá? Então assim, gente, no universo, tudo é ciclo. Tudo tem um começo, tem. Tudo. Entenda isso e você será mais feliz. Existe tempo para tudo. O momento certo de cada coisa. Pessoas vão chegar e vão te deixar. Alegrias e tristezas, sabe? Tudo vai e vem, nasce e morre, levanta e cai. Clareia e escurece. Esquenta, né? Isso. Conviver bem com esses movimentos naturais torna a pessoa mais sábia e mais feliz. Mas isso ainda a gente não é assim, mas a gente tem que entender que nós estamos aqui no projeto. E esse projeto tem uma finalidade. E você vai enfrentar vários